Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa entre mim e o Rui Grácio, e o nosso tema hoje é meditação, contemplação e abertura de espírito. Ora, este é um tema muito atual, como porventura todos nós podemos dar-nos conta. A meditação hoje está a ser redescoberta pelos ocidentais, não é? Nomeadamente há uma espécie de voga, até de moda, da mindfulness, que está a entrar um pouco por todo lado, nas escolas, nas empresas, nos cuidados de saúde, enfim, na vida de muitas pessoas. Mas muitas vezes a mindfulness parece ser uma forma um pouco mais soft, se quisermos, da meditação, que visa, e é muito útil e benéfico que isso exista, mas que visa tornar-nos mais eficazes naquilo que fazemos, seja na escola, seja no trabalho, seja ajudar-nos a gerir melhor as nossas situações difíceis ao longo da vida, seja gerir o stress, a depressão, etc. Agora, talvez pudesse ser hoje um dos temas da nossa conversa, não é? Se calhar em tudo isto pode correr-se o risco de se estar a perder um bocadinho o sentido mais profundo que a meditação tem em termos mais tradicionais e nas grandes culturas espirituais da humanidade, não é? Talvez fosse importante nós aqui recordarmos um pouco o que é isso da meditação e da contemplação, não é? O Rui falará mais, se calhar, da sua tradição, que é mais a tradição cristã. Eu, do ponto de vista budista, para começar a conversa, diria que na tradição budista o que se chamou hoje meditação parece ter mais a ver com o que na tradição cristã se chamou habitualmente de contemplação, não é? Então, nós temos, a meditação na tradição budista tem dois sentidos, ou tem dois aspectos. Um é mais a meditação reflexiva, como nós dizemos também em português, eu vou meditar sobre isto, quer dizer, vou refletir, vou pensar sobre isto, não é? Outra coisa é mais a meditação contemplativa, que é mais uma experiência de repouso da consciência naquilo que está a acontecer. Numa atitude de aceitação, de abertura, de acolhimento, sem juízos, sem interpretações, sem tirar nem pôr. Portanto, tomarmos consciência do que se passa, como nós veremos mais adiante, o que se passa no corpo, sentir a respiração, observar os pensamentos e não nos identificarmos com eles, não os rejeitar, não os combater e, finalmente, chegar ao grande objetivo, que é termos uma experiência direta daquilo que se poderia designar como a nossa natureza profunda, ou o fundo do ser. E gostaria de reforçar isto, não é? A meditação, creio, não só na perspectiva budista, mas em todas as grandes tradições espirituais da humanidade, parece ser fundamentalmente um caminho, uma via para experienciarmos aqui e agora o fundo do nosso ser. Portanto, aquilo que é a nossa natureza primordial, a nossa natureza original, não é? E isto, por vezes, pode estar a ser esquecido nesta meditação mais contemporânea, que está mais em voga, e penso que nunca é demais recordar isso, não é? Em termos budistas, a linguagem budista, a meditação, no fundo, visa levar ao despertar da consciência, portanto, visa levar-nos a reconhecer a nossa natureza de Buda, portanto, na linguagem budista tradicional, que não é senão reconhecer que nós somos um espaço ilimitado, anterior aos obscurecimentos gerados pelas nossas percepções dualistas, pelo nosso sentimento de separação entre eu e o outro, e antes dos obscurecimentos gerados também pelas emoções que daí resultam, como o desejo possessivo, o apego, a hostilidade, a aversão, etc. Portanto, aqui a grande hipótese de trabalho, na tradição budista, é que somos muito mais do que habitualmente estamos habituados a pensar que somos. Somos um espaço ilimitado de liberdade, de consciência, de amor, e a meditação é um caminho real, direto, para chegarmos à experiência disso aqui e agora, não é? Mas pronto, isto é apenas um ponto de partida. Realmente aqui é um tema que, em certo aspecto, tem certo impacto, não é? Mas muitas vezes a nossa prática não é assim tanto na nossa sociedade tão contemplativa. Vou utilizar agora a palavra contemplação, contemplativo. Acredito que é uma das características do ser humano, ser contemplativo. Mas o que é isso? É difícil explicar, não é? É difícil, muito difícil explicar, porque também não se trata de... Temos a palavra utilizada correntemente, não é? Contemplar, observar. Talvez com a observação a gente possa entender um bocadinho mais. Contemplar, não, neste aspecto mais espiritual, não é contemplar nenhum objeto, não é, por isso é que se torna difícil também explicar esta questão.
Mas eu acredito que o ser humano tem, de por si, uma tendência contemplativa. Eu acho que isto é antropológico, digamos assim, um pouco mais da natureza, entre aspas, natureza humana. Bom, estamos agora num mês e num tempo que vemos também esse aspecto contemplativo. Estamos aí no Mundial de Futebol e, de alguma maneira, esse desejo também de ver, observar um espetáculo ou de observar também na arte, a estética, faz parte normalmente do ser humano. Utilizamos muitas vezes estas metáforas cognitivas, não é? Também luz, ou, por exemplo, não estou a ver o teu pensamento, isso está um pouco escuro. Esta ideia também de iluminados, iluminadas, faz parte um pouco também da nossa maneira de focar. Queremos ver, queremos observar e, portanto, é reconhecer algo que é intrinsecamente humano, por dizer assim. Depois a gente pode discutir o que é isso de intrinsecamente humano, entendamos assim numa linguagem, simplesmente a nível de linguagem. Portanto, o problema é como falar destas questões numa sociedade que é muito, muito hiperativa, não só às vezes ativa, hiperativa, e o que é que acontece com isso, não é? E, no entanto, a ideia de que é um aspecto importante, não é que fazer, atuar, agir, transformar seja também importante, mas é importante também este outro aspecto, digamos, do sentido contemplativo da vida. Um pouco como falámos da outra vez, do ser, não tanto do fazer. Alguém já disse, vivemos numas sociedades mais fáusticas, não é? Fausto, do Goethe, não é? No princípio era ação, e aí nos movemos mais a ter nesta sociedade mais capitalista, que isso é verdade, até que o tempo é dinheiro. Realmente não, que o tempo não seja o aspecto mais fundamental, nesse aspecto não é fácil. Portanto, é um bocadinho difícil explicar estas questões, mas pronto, espero que pelo menos hoje fique alguma ideia e, sobretudo, talvez alguma tentativa de alguma prática. Nós depois vamos tentar fazer alguma prática meditativa e que isso possa ser importante, não é? Também já dissemos da outra vez, temos uma insistência muito forte sobre a nossa racionalidade, entendida como dedução, mas estes aspectos intuitivos são deixados assim muito em segundo plano, não são predominantemente, digamos, tidos muito em conta na nossa sociedade. No entanto, também se fala de criatividade, etc. Isto tem tudo muito a ver com este aspecto contemplativo e de ser. Depois a gente já tenta ampliar um bocadinho mais estas questões, não é? Não sei se... Estou a ouvir e estou a recordar-me às vezes que é útil nós pensarmos na etimologia das palavras para nos tentarmos orientar um pouco. Quando as palavras começam a ganhar muitos sentidos, não é? E às vezes perdem o seu sentido mais original. Se virmos, não é? A palavra contemplação vem do latim contemplatio, que foi a tradução do grego teoria. Teoria é a visão, é ver as coisas como elas são, sem as distorções das nossas opiniões, das nossas perspectivas, ver a realidade como ela é. Não é? E a este respeito está-me a ocorrer uma história que se conta de Pitágoras, não é? Que é considerado o criador da própria palavra filosofia, segundo uma certa tradição. Não é? Então, um tirano grego, portanto, teria um dia perguntado a Pitágoras o que é que será isso, o que é isso, afinal, de ser filósofo, o que é isso da filosofia? E ele terá respondido, olha, quando as pessoas vão quando há Olimpíadas, portanto, os Jogos Olímpicos originais da Grécia, não é? Há três tipos de pessoas. Umas vão lá para competir e para tentarem ganhar, não é? São os atletas, não é? Outros vão lá para comercializar. E há outros que vão para ver. Ora, o filósofo é como esses. O filósofo procura ver as coisas como elas são. Não é? E eu penso que é isto, que no fundo é a contemplação. Portanto, é nós tentarmos ver a realidade como é que ela é. Não é? É claro que vivemos numa cultura, num ciclo social, civilizacional, em que a vida contemplativa perdeu valor, perdeu prestígio, não é? Porque nós tornámos-nos todos hiperativos. Nós achamos sempre que estar vivo é pensar, é falar, é agir, é fazer coisas, portanto, e pensamos que toda a transformação tem que passar por aí. Mas, se nós formos a ver bem, não é? Se pararmos um pouco, não é? Para ser apenas, não é? E para estarmos conscientes do que é ser, se calhar é a grande transformação. Não é?
E enquanto nós não passarmos por esta grande transformação, de sermos capazes de ficar um pouco mais quietos, a sentir a vida a acontecer em nós, não é? Se calhar vamos, já falámos disto na conversa passada, não é? Vamos ser mais parte do problema e menos parte da solução. Porque vamos querer, vamos pensar todo tipo de coisas, dizer todo tipo de coisas, arrastados pelas nossas emoções, pelas nossas opiniões, muito subjetivas, não é? Vamos querer transformar o mundo em função do que nós achamos que deve acontecer e que não deve acontecer, mas nem sequer paramos para olhar um pouco mais para o mundo à nossa volta e para nós próprios, não é? Portanto, a nossa ação não vai ser uma verdadeira ação, vai ser uma agitação, não é? Ora, eu penso que a verdadeira ação é uma ação que é inseparável da contemplação. E a própria contemplação, tal como a vejo, e penso que é a perspectiva mais tradicional, ela já é a ação. E até pode ser considerada a forma suprema da ação. Porque é uma ação que não age sobre o mundo exterior, mas é uma ação que age sobre o próprio sujeito, sobre o próprio agente, que é cada um de nós, não é? Se eu ficar mais calmo, a minha mente vai ficar mais clara, ficando mais clara vou ver melhor as coisas e vou ser capaz de tomar melhores decisões e de agir de uma forma mais empática, mais compassiva, mais amorosa, mais solidária com os outros, não é? Mas se eu não tiver a mente calma, vou ser arrastado por todo tipo de impulsos, os mais egocêntricos, os mais instintivos, e obviamente vou pensar, vou falar, vou agir em função desse estado de instabilidade interior. Portanto, eu penso que isto pode ajudar a tornar-nos, a mostrar, não é, o valor e a importância da chamada meditação ou contemplação, conforme a nossa opção em termos de linguagem. Bom, nessa tradição também que falávamos antes, na tradição cristã, muitas vezes também se falou do aspecto da meditação, mas aqui queria fazer uma observação. Quando alguns místicos, sobretudo do século XVI, ou a Santa Teresa, ou São João da Cruz, e outra tradição nesta linha falam de meditação, não é exatamente hoje o que a gente entende por meditação. Eles chamavam até isso uma oração mental. Sim, também queriam contrapor o que eu chamava oração vocal, que é simplesmente dizer com a boca, falar, etc., mas nunca também tinha o sentido somente falar e estar a pensar noutra coisa, não é? Por isso, em algumas práticas até, eu posso fazer aí também autocrítica, de ver também em algumas igrejas cristãs, rezar o terço, mas a umas velocidades realmente tão impressionantes que é difícil ter consciência que aquilo que se está a dizer tem algum, assim, também impacto, mas tudo bem. Então queriam mostrar que existe outro tipo mais profundo de oração, que se chamava oração mental, que era realmente ter alguma verdade, que chamavam na tradição cristã, sei lá, a encarnação de Jesus, e então refletir aquilo profundamente. Era mais uma reflexão tranquila e serena do que propriamente o que hoje a gente chama meditação, e vamos tentar aí mostrar. Também na nossa tradição, acho eu aqui das nossas línguas, atrever-me a dizer românicas, a palavra meditação é mais como reflexão, vou meditar sobre isto, vou refletir sobre este ponto, etc, etc. Mas não é exatamente também este sentido que a gente quer dar. Por isso eu preferia talvez falar de observação, e como também foi aqui indicado antes pelo Paulo, também podemos ver este aspecto da auto-observação e da observação externa, por assim dizer, que isto é um dualismo, no fundo é observação, não é? Dirigido em diferentes dimensões. Se eu olho para fora, é tentar ver as coisas tal como, sim, como elas são, não distorcionadas, como já falámos. E se olho para dentro, é observar precisamente o meu mundo interior, não é tanto fazer uma psicologia introspectiva, mas é observar os nossos estados de ânimo, por exemplo, os nossos estados emocionais, também afetivos, e ao mesmo tempo os nossos pensamentos que nos atravessam e sem condenação, sem condenar, sem simplesmente observar. Esse aspecto de ter uma prática de auto-observação e, em geral, de observação é o que nós talvez queremos indicar muito com esse sentido também contemplativo. Não viver só a atuar, agir. Se bem que também na prática nunca existe nada totalmente contemplativo nem nada totalmente ativo. Ambas são necessárias e complementares e, portanto, mas dizemos isto assim um bocadinho para esclarecer mais as ideias.
Então, portanto, eu acho que isto podemos encontrar em muitas tradições, realmente, esta realidade dos sábios ou das sábias que realmente tiveram este tipo de, digamos, de experiência e que é importante não perder. É importante não perder porque senão perdemos algo de muito importante também para nós, até para o nosso equilíbrio emocional e humano de todos nós que estamos aí presentes. Sim. Bom, talvez agora pudesse falar um bocadinho de alguns aspectos mais concretos da meditação na tradição budista. Fundamentalmente, a meditação budista, para já, inscreve-se num contexto mais amplo, do qual, precisamente, a mindfulness foi retirada. Não é? Portanto, a meditação surge como um dos 8 aspectos de um caminho, não é? Um caminho para nos libertar do sofrimento e das suas causas e nos levar a encontrar a nossa natureza profunda. Não é? Esse caminho tem, fundamentalmente, três dimensões, portanto, uma de disciplina ética, trata-se de nos respeitarmos e respeitar o outro e todas as formas de vida. Não é? Depois, para que essa disciplina ética seja possível, há que ter uma disciplina mental, a isso pode-se chamar meditação, e o objetivo é chegarmos a uma sabedoria, vermos as coisas como elas são. No que respeita à meditação, em termos budistas, a meditação, creio, poder dizer-se, tem 2 grandes aspectos. Um, tradicionalmente, na Índia, chama-se shamatha, portanto, a estabilização mental. Nós podemos focar a atenção, como há pouco referia, no corpo, nas sensações físicas, na respiração, nos fenómenos mentais, pensamentos, emoções, palavras, diálogos, e dirigimos para tudo isto uma atenção plena, mas uma atenção isenta de juízos, de conceptualização, de elaboração, de identificação ou de rejeição. E podemos ver que, observando assim, por exemplo, os pensamentos, eles, tal como surgem, dissolvem-se. E ficamos num estado de consciência mais calmo, mais claro, mais aberto. O nosso tema hoje também é a abertura de espírito. A abertura de espírito consegue-se, muito simplesmente, não nos identificando com os pensamentos. E vamos ver que surge uma experiência de maior abertura em termos de consciência. E assim chegamos ao primeiro grande objetivo, que é ter uma mente calma. Uma mente calma e uma mente clara. O segundo objetivo é, a partir daí, passar à prática do que tradicionalmente na Índia, em sânscrito, se diz Vipassana. Portanto, Vipassana é a visão penetrante ou visão profunda, em que eu vou tentar ver, no fundo, qual é a natureza daquilo que eu estou a observar, por exemplo, as sensações, as emoções, os pensamentos, qual é a natureza profunda disso e qual é a natureza profunda do próprio observador. Quer dizer, num primeiro momento eu descubro que há em mim um observador, pode olhar tranquila, calmamente para tudo o que surge sem se identificar, sem combater, sem rejeitar, sem fazer juízos, mas num segundo momento é fundamental eu tentar ver qual é a natureza deste observador. Então nós tentamos ver se está aqui alguma coisa que corresponde à nossa noção habitual de eu, como uma entidade independente, permanente, singular, não é? E então logo se vê o que é que acontece. Portanto, o que o budismo propõe é que haja uma atitude completamente experimental. Portanto, não ficamos agarrados à ideia de que há o eu ou não há o eu, mas vejamos por nós próprios. É isso que o Buda nos convidou, a fazermos uma experiência e descobrirmos por nós próprios. Não é? O que é isto a que chamamos eu? O que é isto a que chamamos mente? Bom, em vez de uma entidade isolada, separada, independente, permanente, o que pode surgir é a experiência de que, no fundo, somos um espaço aberto. Um espaço aberto de consciência. Não dual, porque é um espaço onde isto que eu habitualmente chamo eu não está separado de nada, não está separado dos espectadores, não está separado dos ouvintes, não está separado do Rui, não está separado de nada nem de ninguém. Então eu entro numa outra experiência completamente diferente. Portanto, eu descubro que eu não sou o tal eu ego separado, mas sou um espaço aberto, porventura ilimitado. Não é? Ora, isto traz consigo, naturalmente, uma experiência de conexão. Eu sinto-me conectado com tudo quanto existe. E a partir daqui eu posso viver a vida de uma forma completamente diferente, mais amorosa, mais compassiva, mais solidária. E isto é a passagem da chamada meditação para a vida cotidiana. É a união entre contemplação e ação, é a união entre meditação e pós-meditação. E creio que é nisto que está o essencial. O essencial não é o tempo do dia em que nós estamos sentados formalmente a meditar, mas é a inseparabilidade entre este estado de abertura da consciência e a nossa ação no mundo.
Sim, o Paulo aqui já explicou praticamente o aspecto que é da meditação. Eu queria também retomar um pouco na tradição cristã. Também houve na Antiguidade, ainda que muita gente não sabe, estas experiências mais contemplativas, por exemplo, os chamados padres do deserto, padres e madres também do deserto, que tinham um tipo de oração, segundo constam em alguns aspectos também muito interessante, focalizavam no umbigo, não sei se na tradição hoje, digamos, japonesa diriam o hara, e ao mesmo tempo, digamos, conectar com a respiração, nesse contexto, serenar a mente, e depois tinham uma observação interessante, alguns diziam, os teus pensamentos são como cãezinhos, estão a ladrar, não faças caso dos pensamentos. De uma maneira simples também era dizer isso, e sobretudo que era uma experiência que eles tinham direto nesse aspecto. Depois, o que foi chamada também a tradição do exicasmo, tem diversas traduções, também era isso, e da famosa experiência chamada de oração de Jesus, que era, no fundo, também uma metodologia para concentrar a mente, ter a mente não dispersa, mas a mente centrada. Acho que também na tradição japonesa há também do nome de Buda, a recitação de Nembutsu, não é? Na tradição cristã era, tomando dois encontros de Jesus com duas pessoas que tinham certas necessidades, então eles diziam: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Só então dizer um pouco nesse aspecto, antes de deixarmos agora também um bocadinho mais este primeiro quarto, que essa ideia teve presente. Portanto, articular, digamos, um pensamento que não é tão pensamento, porque cada vez vai simplificando mais até ficar só na palavra Jesus, e que depois também pode desaparecer com a respiração, de tal maneira que era um permanente estar também no aqui e agora. Portanto, com uma pequena tentativa daquilo de exemplificar o que a gente está a querer dizer nesse aspecto, vamos fazer uma pequena experiência de meditação. Nesse aspecto é importante também a posição corporal. Já dissemos algumas vezes que mente, corpo, espírito têm que estar tudo unidos. Portanto, é importante que nossas costas estejam realmente direitas, que podemos dizer também, pelo menos não estejam assim tão relaxadas. Relaxar não tem que estar em tensão, não é? Mas não tem que estar assim rígidas, é o que queremos dizer. Mas estejam direitas, firmes, com a nossa, digamos, nuca a prolongar realmente o que é a espinha dorsal, que não estejamos realmente a mexer-nos com as mãos, etc. Eu aqui tomo um pouco mais, digamos, a inspiração no Zen, nesse aspecto de não ter os olhos completamente fechados, nem completamente abertos, supostamente numa diagonal de 45 graus aproximadamente, e simplesmente estar aqui e agora. Isso significa observar a nossa respiração, apoiar-nos nessa respiração. Os pensamentos realmente vão, mas não nos fixamos neles, deixamos simplesmente que passem, que não fiquemos aí fixos neles, ou emoções ou imaginações. Simplesmente tomar uma posição digamos, da testemunha, que observa os pensamentos que vêm e que passam. Portanto, um termo médio entre realmente só estar a pensar e dar seguimento a eles, ou realmente estar a querer rechaçar. Não há que rechaçar, também não é segui-los, simplesmente ficar numa posição de observador. Vamos então fazer um pequeno exercício. Vamos pôr uma música da Índia com a famosa sílaba sagrada Om, mas também, evidentemente, isto pode-se fazer em silêncio. Só que não queremos estar aqui em silêncio na rádio, portanto vamos pôr um bocadinho isto. Convido-vos então a ficar uns momentos numa posição semelhante e observar-nos um pouco a nossa mente e o que acontece lá por dentro também.
É uma pena que não possamos estar mais tempo, mas enfim, era só um pequeno exemplo. Mas não é preciso ter música de fundo, o que depende é da nossa atitude mental nesse aspecto. Podemos estar a fazer prática de meditação no nosso dia-a-dia, nas nossas atividades. Talvez seja uma questão, depois que a gente fala um pouco mais devagarinho, seria ver como isto não é só um momento formal, mas também tem uma certa, digamos, pode ser feito no meio das nossas atividades do dia-a-dia. Ora, muito bem, ouvimos um trecho musical de um compositor lituano que gosto muito, o Arvo Pärt, aliás, um cristão ortodoxo. E, bom, eu estava aqui a meditar também com o Rui e estava-me a lembrar que, para além desta meditação, enfim, dirigida à experiência do aqui e agora, nós podemos também, pelo menos na tradição budista, nós podemos meditar cultivando certos sentimentos fundamentais. Na tradição budista fala-se as quatro meditações ilimitadas, ou os sentimentos ilimitados, que são o amor, a compaixão, a alegria e a imparcialidade. Não é? Isto, no fundo, trata-se de desenvolver em nós, e isto podemos fazê-lo também usando certas frases, certas expressões, que no fundo é uma espécie de oração, mas não é oração no sentido de prece, não estamos a pedir nada a ninguém, estamos apenas a fazer surgir em nós determinados sentimentos, digamos, positivos, sãos. Quando se fala de amor, fala-se do desejo de que nós, os nossos entes queridos, mas também todos os seres, sejamos felizes com as causas profundas da felicidade. Não é? Então nós podemos dedicar uma certa parte do nosso dia, tranquilamente sentados, a cultivar esta aspiração. Possa eu, possam os meus entes queridos, possam todos os seres vivos ser felizes com as causas profundas da felicidade. Não é? E depois podemos cultivar também a compaixão. Como é que isso se faz? Pensando em todos os sofrimentos que há no mundo, pensando no fundo todos nós, todos os seres vivos, humanos, não humanos, queremos todos estar bem, ser felizes, ninguém quer sofrer. Pensando nos sofrimentos que há no mundo, podemos também cultivar esta aspiração. Possa eu, possam os meus entes queridos, possam todos os seres ser livres do sofrimento e das causas de sofrimento. Não é? Podemos impregnar-nos desta aspiração. No fundo, nos leva depois também a agir de um modo conforme. Não é? Portanto, se eu começo o dia por cultivar este tipo de aspirações, obviamente vai ser menos provável ao longo do meu dia fazer mal a alguém ou a mim próprio. Não é? E depois podemos cultivar também um sentimento muito bom, que é a alegria. Quando falamos de alegria, normalmente nós alegramos-nos pelas coisas boas que nos acontecem, seja a nós, seja aos nossos entes queridos. Não é? Aqui trata-se de ir um pouco mais longe e sermos capazes, por exemplo, todos os dias pensarmos em tudo o que de bom está a acontecer aos outros. Portanto, às pessoas pelas quais passamos na rua com um sentimento mais ou menos de indiferença, há aquelas pessoas que não gostamos assim tanto, mas pensar também no que está de bom a acontecer, como elas neste momento podem estar bem, ser felizes e regozijar-nos por isso. Não é? E pensar no fundo tudo o que está de bom a acontecer a todos os seres, sejam humanos, não humanos, um animal que corre em liberdade ou uma ave que voa em liberdade nos céus, que bom que isso aconteça. Não é? Eu posso sentir alegria pelo que há de bom na vida dos outros. Isto liberta-nos de uma toxina emocional, que é o ciúme, a inveja, traz-nos contentamento. Eu não fico dependente só de me acontecerem coisas boas a mim, mas posso ter consciência que estão a acontecer imensas coisas boas no mundo e sentir uma imensa alegria por isso. E em tudo isto, se eu for capaz de cultivar o amor, a compaixão, a alegria, de modo a abranger todos os seres, estou a cultivar ao mesmo tempo a imparcialidade. Portanto, isto só para dar exemplos de meditações em que nós podemos usar a palavra, não é? Para fazer, repetindo certas palavras, certas expressões, possam todos os seres ser felizes com as causas de felicidade, possam todos os seres ser livres de sofrimento e das causas de sofrimento, posso eu regozijar-me por tudo o que bom está a acontecer a todos os seres. Nós podemos usar a palavra, ou seja, uma oração. A palavra oração tem a ver com o que se faz com a boca, não é? Do latim. Portanto, eu posso usar uma oração, não para pedir alguma coisa para mim, mas para fazer surgir em mim, no fundo, um coração e uma consciência abertos. No fundo, é isto a abertura do espírito de que fala hoje, que é o tema da nossa conversa hoje também. É só para dar um exemplo, não é? De que é possível usar a palavra também para meditar nesse sentido, concentrar-nos, impregnar-nos de certos sentimentos bons, positivos. Sim, também na própria tradição cristã, muitas vezes identificou-se na prática, mas não era assim, oração com súplica e intercessão. Realmente seria o elemento muito mais baixo, não é? E, aliás, não é tanto assim no sentido egocêntrico. Há uma tradição budista que eu aprecio muito, que é o Metapavana, não é?
que é realmente uma possibilidade de fazer com mais, entrando com todas as nossas entranhas, por assim dizer, naquilo que estamos, e não somente proferir umas palavras de súplica. Mas também havia outros níveis mais avançados, que era a ação de graças, agradecer por todas as coisas que acontecem, o positivo, também, agora nos falava também o Paulo, e também a questão mais importante, sempre se disse que a oração devia ser esse aspecto louvor, não é? Aqui falávamos de louvor a Deus, mas não é... Depois também esse aspecto do tema de Deus também seria um tema um pouco complicado, o que é que a gente entende debaixo dessa palavra. Mas também sentir com o cosmos, sentir essa unidade. Isso é que é realmente uma oração mais importante. As outras podem até, sobretudo a primeira, parecer um bocadinho mais egocêntrica. Porque, aliás, também o que se dizia na tradição não era pedir coisas, era realmente pedir o bem, não é? Digamos assim, diríamos hoje a autorrealização de todos os seres, não é? Então ficar a pedir coisas é muito limitado. Eu também gosto muito da tradição Zen, quando fala digamos, da meditação, sei que usar Zen é meditação, com a expressão Musotoku, que significa sem finalidade, digamos, um ato de generosidade, não é que estamos sem objetivo, não é que estamos a querer conseguir alguma coisa, não é nada a conseguir, trata simplesmente de ser, estar, sentir-se bem, não simplesmente sentir-se bem mais superficial, mas realmente sentir-se unido, não é? Essa conexão que falamos, interconexão, e também connosco próprios, unificados. Talvez, pelo menos na tradição cristã, às vezes a oração tem mais que ver com um ser supremo, com um absoluto, etc., mais pessoal, mas isso também havia muito que falar, não sei se haverá algum momento, porque no fundo o importante é saber que ninguém controla a Deus, que é um mistério e que às vezes a gente dá a impressão, sobretudo na nossa tradição cristã, que temos aí o domínio sobre essa palavra e sobre o que está atrás disso. Não, é simplesmente abrir, digamos, ou não cognoscível, ou sem nome. Isso também muito ajuda este tipo de prática, não é? De desidentificação, no fundo, não é? Também é verdade com o nosso ego empírico, tudo aquilo que a gente vai conseguindo na vida e pensamos que somos isso. Tomar consciência que não, há que deixar cair isso. E muitos santos também deram, e sábios de outras tradições deram, o despojamento, não é? Que é fundamental em toda esta questão. Sim, falando de despojamento, eu penso que a experiência meditativa ou mesmo contemplativa tem muito a ver com o deixar ser o que é. Não é? Nós estamos muito habituados a estar sempre a querer que alguma coisa aconteça e que outra coisa não aconteça. Não é? E temos mais dificuldade em deixar ser o que é. Não é? Deixar ser o que é. E isso passa também por abandonarmos os nossos conceitos a respeito de nós, a respeito dos outros, a respeito do mundo, a respeito mesmo das realidades mais sagradas. O que implica, se calhar, abandonar os conceitos de Deus ou o conceito de Buda e ficarmos apenas na experiência do que é, tal como é. Não? Mas, para não ficarmos apenas pelas palavras, talvez pudéssemos agora fazer também uma pequena meditação e, na linha do que o Rui já aqui nos trouxe, eu proponho que fiquemos apenas com a coluna confortavelmente direita, descontraída, sem rigidez. Sentimos também que estamos profundamente enraizados no coração da Terra. Sentir que a nossa coluna é o eixo sagrado que liga o céu e a terra, e sentir que estamos abertos a tudo o que há entre o céu e a terra, abertos a tudo quanto existe, abertos à vida em todas as suas manifestações. E podemos oferecer a nós próprios uns momentos de atenção ao ar que entra, ao ar que sai, sentir o fluxo e o refluxo da vida. Os olhos podem estar a 45 graus, nem completamente abertos, nem completamente fechados. E sentimos o ar que entra, o ar que sai. E vemos que não temos que ir atrás dos pensamentos, não temos que os combater, não temos que tentar deixar de pensar.
Podemos deixar fluir os pensamentos, mas sem nos identificarmos com eles. Há um espaço de consciência aberto, onde os pensamentos se formam, transformam e dissipam como nuvens no céu. Os pensamentos podem ser muitos, poucos, ou podem não aparecer. Se não aparecerem, não os procuramos. E se aparecerem, sejam os quais forem, deixamos fluir apenas, sem lhes darmos qualquer importância. E podemos sentir que somos este espaço aberto de consciência, onde pensamentos, emoções, imagens, palavras, diálogos constantemente surgem e, tal como surgem, se dissipam sem deixar rastro. Podemos sentir, experienciar diretamente este silêncio que somos, este espaço silencioso e consciente que somos. Não somos os pensamentos passam através deste espaço e dissipam-se. E agora, para concluir, podemos trazer um pouco a nossa atenção para o centro do peito, o coração energético. E vamos fazer uma forma muito simples de Metta Bhavana, conforme o Rui referia, a meditação do amor universal, em que nós podemos sentir que inspiramos e expiramos pelo centro do peito, pelo coração, que ao inspirar acolhemos em nós tudo o que há de melhor na vida, tudo o que há de mais são e sagrado. E depois, ao expirar, enviamos esta energia sob a forma de uma luz que se difunde a partir do coração e que nos impregna completamente e impregna todos os seres, todo o universo à nossa volta. E inspiramos, acolhemos a energia da vida e do fundo do coração, deste fundo luminoso do coração, deixamos que ela se expanda em todas as direções ao expirar, aspirando a que todos os seres estejam bem, sejam felizes, estejam em paz neste preciso momento. Se quisermos, podemos pensar em particular nos entes mais queridos, podemos vê-los, senti-los diante de nós, mas sentir que ao expirar este amor que enviamos, esta energia luminosa que enviamos, não se limita a eles e passa através deles e toca todos os seres em todos os pontos do universo neste preciso instante. E assim respiramos amorosamente e no final de uma expiração podemos deixar que a luz nos absorva tudo em si e ficamos uns momentos aqui agora sem pensar em mais nada. E assim podemos fazer uma pequena sessão de prática deste tipo, uns minutos por dia. Depois passamos à pós-meditação, ou seja, à nossa vida cotidiana, e o objetivo é recordar que as pessoas que vamos encontrando ao longo do dia, o Rui que está aqui, as pessoas aqui na rádio,
pessoas lá fora, enfim, que são estes seres pelos quais acabamos de fazer isto. São os seres pelos quais acabamos de cultivar um amor incondicional. Tentar integrar assim a meditação na pós-meditação, ou seja, na vida cotidiana. Isto é uma proposta da tradição budista, mas que acho que é acessível e praticável por crentes, descrentes, ateus, agnósticos, pessoas de todas as religiões ou sem qualquer religião. Sim, portanto, às vezes a gente dá nomes muito transcendentes a estas questões, mas trata-se unicamente de ser, tomar consciência de que mais do que conseguir alguma coisa é pôr de fora esses obstáculos que nos impedem realmente ser. O pensamento é importante, as emoções também são importantes, mas se tornam tirânicas, então é um problema. Estes exercícios simples ajudam-nos realmente a viver também com outra qualidade de vida, não é? Normalmente pensamos que qualidade de vida é mais dinheiro e mais posição, mas viver com esta satisfação fundamental, isso é que é um importante de realmente despojar, que começa nas nossas cabeças, não é? Nos nossos apegos mentais e também as nossas oposições, muitas vezes, a esses apegos, não é? Portanto, é mais pôr de fora os obstáculos do que propriamente a gente fazer outra coisa. E é simples. Depois a gente tem aqui essa maneira de pôr as etiquetas, não é? Labelizar a vida, como dizem alguns aí, com anglicismo. Estamos sempre a pôr etiquetas, isto é cristão, isto é budista, isto é sufi, mas no fundo, pronto, ajudam-nos, dão-nos orientações, mas o mais importante é que e a nossa prática que é importante. Então que não nos dividamos pelas palavras, nem entremos em oposições, mas realmente juntemos na prática, que é uma prática de silêncio, que é fundamental na nossa vida. Mas talvez isto falemos noutra ocasião. Não sei se o Paulo também quer apontar. Sim, sem dúvida, estou inteiramente de acordo contigo. A importância de nós... Há que respeitar e compreender e estudar as tradições, no que elas têm de diferente. É também a nossa riqueza, não é? Mas creio que todas as tradições religiosas, espirituais, brotam de uma experiência do incondicionado, do infinito que há em nós, que há em tudo. Não é? E essa experiência, em última instância, é uma experiência silenciosa. Portanto, vai para além das etiquetas, não é? De que acabaste de falar, não é? E vai para além, obviamente, das doutrinas, dos dogmas, da dimensão intelectual da experiência espiritual. Não é? E é nesse silêncio que creio que nós nos encontramos, não é? Quando começamos a pensar e a falar, a tendência é para nos dividirmos. Não é? Começamos logo a encerrar tudo em caixas mentais. Não é? O cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, o sufismo, isto e aquilo. Não é? Mas depois, como sabemos, os grandes místicos nas tradições, quer dizer, o que é que encontram? Encontram uma experiência silenciosa. Uma experiência silenciosa. E no silêncio todos nós comungamos. Não é? Portanto, o silêncio nada nos divide, tudo nos une. Portanto, é claro que somos humanos, não podemos ficar sempre em silêncio, mas podemos introduzir mais vezes o silêncio nas nossas vidas, não é? O silêncio e quietude, inerente ao silêncio, e depois, talvez seja até esse o grande desafio, começar a falar e a viver a partir da experiência do silêncio e da quietude. Na linguagem budista é a passagem da meditação à pós-meditação. No fundo é unir a contemplação com a ação ou unir a espiritualidade com a vida cotidiana. Não é? Aliás, esse é o tema da nossa próxima conversa, não é? Portanto, como viver a espiritualidade no cotidiano, no aqui e agora. Portanto, já estamos a tocar nessa questão, que é de facto muito importante, não é? Porque nós não podemos agora pensar que meditamos muito bem, se meditamos nem que seja umas horas em casa ou num templo, não é? E depois saímos cá para fora e comportamos de uma forma completamente desconectada, egocêntrica, etc. Não é? Portanto, a meditação, a contemplação são um caminho que não nos afasta do mundo e dos outros, mas nos abre ao mundo e aos outros a partir de um outro espaço que não é o espaço do ego, cheio de medo e por isso sempre a querer autopromover-se, ou cheio de carências e de medo e portanto a querer autopromover-se ou a agredir, não é? Construir muros à sua volta, mas a meditação e a contemplação fazem-nos viver a partir de um espaço que é o espaço da consciência aberta, do ser profundo, do fundo de si, pronto, há muitos nomes para isso. Mas o importante é experienciar isso. Não é? A experiência disso é fundamental.
E creio que hoje, com esta voga da mindfulness, portanto, há esse aspecto positivo. É que as pessoas podem procurar na chamada mindfulness outra coisa. Podem procurar mais eficácia no trabalho, na escola, isto ou aquilo. Mas pode ser que encontrem algo mais. Esta paz profunda que há em todos nós. E espero bem que seja o caso. Não é? Que muitas pessoas encontrem aquilo de que não estão à procura. Muito bem, por minha... Vamos então, sim, realmente no próximo dia, o pós-meditação, como dizíamos aqui, não é? Porque muitas vezes podemos ficar com a impressão que meditação, contemplação, pronto, são aí uns minutos ou só para pessoas muito especiais que têm tempo para dedicar a isso. E não, vamos ver que no nosso dia-a-dia como transformar isso também numa experiência e que nos seja útil também no nosso dia-a-dia. Por isso, o próximo dia a gente vai tentar falar sobre esse aspecto, não é? No aqui e agora, não é? Viver a espiritualidade no aqui e agora. Muito bem. Bom, e com isto vamos despedir-nos dos nossos ouvintes e espectadores e esperar que, enfim, porque não... quem se sentiu tocado por estas propostas, por estas pequenas práticas, não é? Que as possa incorporar um pouco na sua vida. Não é? Por exemplo, de manhã, a minha experiência, a primeira coisa que eu faço é sentar-me. Sentar-me e ser, e estar apenas consciente de ser. Não é? E levar comigo isso para tudo o que faço ao longo do dia. E depois também, há pessoas que gostam muito de fazer isso também ao entardecer, mas se tivermos outros ritmos de vida, a qualquer momento do dia podemos sentar-nos um pouco, ou parar, onde quer que estejamos, ficar com a coluna um pouco mais direita, descontraídamente direita, e trazer a atenção para a respiração, sentir o que se passa em nós, observar os pensamentos, não ir atrás deles, não é? E descobrir que somos um espaço mais vasto do que aquilo que habitualmente pensamos. E só uma coisa, pode ser realmente uma consciência dos nossos sentidos, não é? Do que ouvimos, mas sem dar realmente um conteúdo conceitual a essa questão, não é? Sentir os cheiros, estar mais nos nossos sentidos no dia-a-dia. Mas pronto, eu acho que isto é um tema que a gente fala mais no próximo dia, de maneira que... E pronto, estamos convidados a poder voltar a encontrar-nos aqui no programa, uma vez mais.